Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar no Senhor. A espera é algo que pode parecer extremamente exaustante, mas quando nós estamos esperando no Senhor, as nossas forças elas são renovadas. Talvez ao longo da jornada você se deparou com o cansaço, com a frustração. Talvez ao longo do processo você até mesmo desanimou. Mas eu vim aqui hoje te dizer que essa é a hora de renovar a sua força. Aonde você irá renovar? Aonde você encontrará essa graça? É através da presença de Deus. Nós precisamos descer à casa do oleiro, buscar o Senhor com todo o nosso coração. Se levanta hoje, comece a declarar sobre a tua vida o sangue de Jesus. Comece a declarar a presença do Espírito Santo. Comece a clamar a Deus para que você receba o batismo com o Espírito Santo. Fala com Ele hoje: Senhor, renova a tua unção sobre a minha vida. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheia do teu Espírito. Eu quero ter a tua presença, a tua alegria em mim. E existem momentos na nossa vida que nós somos como uma criança. Não sabemos esperar, não sabemos aguardar. Queremos no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. E quando isso não acontece, nós nos frustramos, ficamos decepcionados, nós ficamos ansiosos, querendo que Deus faça por cima de pau e pedra. E eu venho aqui hoje te dizer que se o posicionamento do céu sobre a tua vida foi espera, você deve esperar. Suponhamos que uma mãe, ela vai sair com a criança e ela precisa, antes de sair, organizar a bolsa, porque existem itens ali que são cruciais, que são extremamente importantes, como por exemplo a fralda, o kit de higiene, que são itens que eu diria que é o coração da bolsa, porque são coisas que a mãe ela sabe que ela vai precisar utilizar, e se ela não tiver naquele determinado momento, e se ela não conseguir ali aonde ela estiver, ela vai ter que voltar para casa, e aí vai destruir todo o passeio, toda a alegria que a criança teve de sair de casa. Então a mãe, ela precisa realmente se organizar, e quem tem filho pequeno há de concordar comigo que precisa sair com a bolsa, precisa levar tudo aquilo que é essencial, que é necessário. Então você precisa entender que às vezes tem coisas que você está pedindo, tem coisas que você recebeu uma promessa, mas a bolsa ainda não está pronta. Existem itens essenciais que precisam ir nessa determinada bolsa. Então a gente precisa confiar em Deus, acreditar que Ele está organizando tudo e que Ele não vai permitir que nós venhamos sair de determinados lugares sem antes que essas coisas estejam organizadas. Porque Ele sabe que quando chegar lá, quando for procurar aquele item essencial, vai fazer muita falta. E aí, o que você irá fazer? Você terá que voltar da onde você veio? Você irá passar vergonha? Não, queridos, Deus, Ele é um Pai zeloso, Ele sabe de todas as coisas. É por isso que a preparação, ela é essencial. A preparação, o momento de espera é tão importante quanto o cumprimento da promessa. É tão importante quanto o cumprimento do milagre, porque sem a preparação nós não estaremos aptos para receber aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Então hoje, coloca a tua confiança em Deus. Acredita que o Senhor, Ele fará muito mais do que você pediu, imaginou, sonhou ou pensou, porque Ele é bom, Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é zeloso. Eu sei que algumas pessoas não tiveram, às vezes, ali a presença do pai, a presença da mãe. Existem até pessoas órfãs que estão me ouvindo nesse momento.
Eu acredito que talvez você não saiba como é esse amor, mas eu venho aqui hoje te dizer que o amor de Deus, ele ultrapassa limites, ele ultrapassa barreiras. O amor de Deus, ele é extremamente lindo e maravilhoso. Deus, ele permitiu que Jesus morresse na cruz por mim e por você. Jesus, ele se entregou, queridos. Jesus, ele fez a vontade do Senhor, porque Jesus, ele sempre dizia que ele fazia a vontade do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco. Jesus, quando ele se entrega na cruz do Calvário, ele nos ama de uma forma tão linda que ele se entrega. Ele faz algo que foi doloroso, mas que foi extremamente necessário. Agora imagine, será que esse Deus não nos ama? Um Deus que não poupou nem o seu próprio Filho para morrer na cruz por mim e por você. E quantas vezes você tem negligenciado o sacrifício de Jesus na cruz? Pare para pensar hoje nas coisas extraordinárias que Deus já fez. Eu vi uma frase certa vez, e aquela frase nas redes sociais mexeu muito comigo. Aquela frase, ela dizia assim: Deus não quer te livrar do sofrimento presente, Ele quer te livrar do sofrimento eterno. Então, às vezes, a gente não entende porque a gente passa por algumas dores, por alguns sofrimentos. É porque Deus, Ele não quer que a gente perca a nossa alma. Ele não quer que a gente vá para o fogo do inferno. Então, às vezes, Ele permite algumas situações que vai gerar dor, porque a pedagogia que Ele vai usar, às vezes, vai ser a dor. E a espera, muitas vezes, vai gerar em nós essa dor, essa frustração. Mas eu venho aqui hoje te dizer: comece a sonhar os sonhos de Deus. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, alinha o meu coração ao teu, para que eu possa voltar a acreditar, para que eu possa voltar a me alegrar. E se Deus está te dizendo: espera, espera que vai acontecer. Só se posicione, procure descer na casa do oleiro, busque relacionamento com Deus e você vai ver o agir do Senhor. Seja uma pessoa justa diante dos olhos de Deus. Fale para Ele hoje: Senhor, o que falta em mim? O que está precisando? Para que eu venha verdadeiramente estar na Tua presença. Para que o Senhor olhe para mim e encontre em mim um coração puro e contrito diante dos Teus olhos. Se humilha na presença do Senhor. Confessa para Ele os teus erros, as tuas mazelas. Nesse tempo de espera, desce na presença dEle. Se preciso for, chore. Se preciso for, se humilhe, porque aqueles que se humilham diante de Deus, queridos, eles serão verdadeiramente contemplados pelo Senhor. Sabe por quê? Deus, ele resiste aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Então, se você tão somente, verdadeiramente abrir o teu coração e se humilhar diante de Deus, como naquela história do publicano e do fariseu, onde o publicano nem ousava olhar para o céu porque ele se considerava um pecador. E o fariseu se achando, dizendo: ai Deus, obrigado que eu não sou igual a esse. Mas o publicano, ele se humilhou. Mesmo sabendo dos seus erros e das suas falhas, ele não se escondeu, ele abriu seu coração e falou a verdade. Porque quando a gente verdadeiramente está andando com Deus, a gente não tem tempo de olhar para os outros, de apontar o dedo para ninguém. A gente simplesmente abre o nosso coração, olha para dentro de nós e diz: ai de mim que sou um pecador, ai de mim que preciso de conserto, preciso da mão de Deus sobre a minha vida. Então renove hoje as tuas forças na presença do Senhor e creia que Deus te fortalece hoje para a batalha, que nesse tempo de espera você venha ser verdadeiramente revestido, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, e grandes coisas você verá o Senhor fazer, porque Ele é bom. Deus, Ele não mudou e Ele não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã há de ser. E quando você renovar suas forças, olha só o que diz esse versículo: subirão com asas como águias. Você quer subir com asas como águias? Você quer voar na presença do Senhor? Correrão e não se cansarão. Você quer correr e não se cansar, andar e não se fadigar. Você quer essa graça sobre você, você quer essa unção para que você venha estar fortalecido. Você quer viver os planos de Deus, você quer viver os sonhos de Deus.
Queridos, para a gente viver os sonhos de Deus, a gente precisa renunciar aos nossos sonhos. Para a gente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa renunciar ao nosso eu, esbofetear a nossa carne e estarmos constantemente nos humilhando na presença do Senhor. Porque Deus, Ele vai filtrar as nossas emoções e tirar aquilo que não agrada. O fogo do Espírito pode passar hoje em você e tirar as impurezas, coisas pecaminosas, coisas desagradáveis e detestáveis aos olhos de Deus, e você pode ser cheio do Espírito Santo. Será que Deus ele pode trocar o teu odre, te dar um odre novo, te encher de vinho novo, te encher da presença do Espírito Santo, para que você possa falar em novas línguas, para que você possa ser usado por Deus, para expulsar demônios, para orar por pessoas e pessoas serem curadas? Será que você pode buscar essa graça em Deus? Será que você está disposto a ser usado pelo Senhor nesse tempo? Aonde você estiver, quando você estiver na sua casa, varrendo a casa, lavando os pratos, será que você pode fazer isso com excelência para glorificar a Deus? Será que você pode buscar o Senhor com fervor, com graça, com ousadia? Será que você pode usar o seu tempo para buscar a Deus e renunciar às coisas que não agradam a Ele? Será que você pode verdadeiramente usar a sua vida, gastar verdadeiramente as suas energias, a sua vida para a glória de Deus? Será que você pode dizer não para o pecado, não para as coisas que te afastam da graça do Senhor? Pode ter certeza que quando você estiver com o coração alinhado com os céus, coisas extraordinárias vão acontecer. E Deus realiza até aquilo que a gente não pediu. Mas se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar poderosamente ao teu coração. Fique com Deus.